Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, na alegria iniciamos esta semana convictos de que o Cristo, bom pastor, é aquele que nos acompanha, é aquele que nos fala, é aquele que nos protege, é aquele que nos encaminha para uma vivência cristã, amorosa, acolhedora, através da qual nos tornamos testemunhas de nosso Senhor. Vamos ouvir neste Evangelho Jesus dizendo que Ele é o bom pastor e que precisamos passar por Ele, que Ele é a porta. Vamos compreender o que o Senhor hoje tem a nos ensinar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, na alegria deste dia, diante da palavra de nosso Senhor, o Cristo bom pastor, nós queremos refletir, compreender, absorver e seguir aquilo que ele nos ensina. É necessário que nós compreendamos que existe um único caminho a ser seguido. Este caminho é o caminho que o Cristo nos anunciou e que passa para conversão. Não tem como imaginar um outro caminho que não passe pela conversão que leva à vida. Jesus ensinou inúmeras vezes a necessidade de nossa conversão e a conversão que leva para a vida.
Por isto precisamos estar em plena sintonia com nosso Senhor para aprendermos dele como nós devemos ser e agir. Neste evangelho de hoje, Jesus vem dizer: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus quer nos ensinar que nós precisamos ouvi-lo e compreender que existe um único caminho. Como eu já disse, é um único caminho, não existem atalhos que nos levem à vida em Deus. Não adianta querer buscar caminhos mais fáceis. Nós precisamos passar pelo único caminho que é este. Por isso ele diz: eu sou a porta. Por isso temos que passar por ele. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O que será que significa passar por Jesus, quando ele diz eu sou a porta? Passar por Jesus nada mais é do que compreender a sua palavra, entender o seu ensinamento. Passar por ele é segui-lo, é compreender de fato o que ele quer nos dizer e não ouvirmos palavras de estranhos, que Jesus chama de ladrões, que só vêm para roubar, matar e destruir. E completa o evangelho de hoje: eu vim para que todos tenham a vida, e a vida em abundância. Ele veio nos trazer a vida em abundância. O que é a vida em abundância? É uma vida plena, é uma vida feliz, porque aqueles que seguem os caminhos de Jesus são felizes, mesmo passando pelas suas dificuldades de cada dia, porque sabe que está com Jesus. Vejam que esse evangelho é tão amoroso, é tão carinhoso, que Jesus diz que ele entra e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O amor de Jesus por nós é tão grande que deu a vida por nós, como sabemos, e nos conhece plenamente, nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome. E se nós conhecemos a voz do bom pastor, nós devemos seguir esta voz, sabendo que vamos para a vida. Nós, queridos irmãos e irmãs, pertencemos ao rebanho do bom pastor. Para que nós nos sintamos parte deste rebanho, é preciso conhecer a voz de nosso Senhor e caminhar na estrada que conduz a esta vida. Certamente, nós já temos ouvido muitas vozes estranhas ao longo da nossa vida, nos mostrando caminhos mais fáceis, nos mostrando atalhos. Venha, que se você fizer assim, vai ser tudo mais simples, mais fácil. O caminho de Deus é muito difícil, as coisas da igreja são difíceis. Estas são as vozes dos assaltantes, dos ladrões, que querem nos tirar do caminho de Deus, que querem nos tirar de Jesus. Permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes na escuta da palavra de Deus. Não queira atalho, meu irmão e minha irmã. Nós sabemos que os atalhos podem nos levar a caminhos muito difíceis. E depois o retorno é mais difícil ainda. O caminho é um só.
é a porta, e esta porta é o Cristo. Nós vamos ouvindo por esses dias o Senhor nos falar sobre este pastoreio, sobre este rebanho do qual nós fazemos parte. E lembre-se que nós também somos pastores. Nós também devemos assumir o papel de pastores. Em sua casa você é pastor. Você conduz a sua casa, você conduz a sua família. No seu trabalho você é um pastor que ajuda também no trabalho, na escuta da palavra, a aceitar os caminhos do Senhor. Mas como nós ouvimos ontem na missa, somente pode ser pastor aquele que se deixa pastorear pelo bom pastor, que é o Cristo. Por isso, abramos o nosso coração a Jesus, bom pastor, o ressuscitado, o pão vivo descido do céu, que é o alimento para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E permaneçamos em paz.